Um dia eu não podia falar isso para você, mas hoje eu posso. Jesus me resgatou, me trouxe, me tirou do charco de lodo, me tirou de um tremedal de lamas e me colocou num lugar seguro. Me firmou os pés sobre a rocha. E hoje estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. E você também. Você é fruto do sonho de Deus. Foi Deus que sonhou com você. E apesar das coisas às vezes não acontecer da forma que você queira, mas acontece da forma que Deus quer. E no final dá tudo certo, porque é Deus que faz acontecer as coisas. Se você crê assim, diga glória a Deus. João capítulo de número 6. Hoje, a proposta nossa, o desafio nosso, é andar com Deus por uma palavra que fale sobre a vida eterna. Quero ministrar um pouco sobre a vida de Deus. A vida de Deus em nós. Será que é possível desfrutar disso? Será que é possível viver a vida de Deus aqui na terra? Será que é possível viver a vida de Deus, a vida eterna já aqui na terra? Eu creio que isso é algo que está em meu coração há muito tempo. E aos poucos Deus vai colocando doses da sua palavra em meu coração. E eu quero hoje ministrar na vida de vocês, na minha, algo que eu creio plenamente, algo que é bíblico e que é possível nós desfrutarmos a vida de Deus. Amém? João 6, verso 53. Diz assim o texto, 6:53 a seguir. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Pai da glória, eu te exalto e te glorifico. Tu és Senhor da nossa vida. E o Senhor naquela cruz, naquele ato salvífico do Calvário, trouxe-nos vida e vida eterna. Queremos não somente saber disso, mas apropriar disso aqui já nesse tempo, pois isso é possível. Obrigado por essa palavra. Enche o nosso coração com ela. Renova a nossa vida. Renova o nosso ser. Enche nosso coração de alegria. Se alguém entrou aqui entristecido, abatido, se alguém entrou aqui essa noite, Senhor, preocupado, ansioso, se alguém entrou aqui nesse culto hoje, com o coração fechado por uma coisa ou outra, porque às vezes as lutas da vida são muito grandes,
E talvez essa pessoa que está aí sentada não está aguentando mais. Mas o Senhor naquela cruz, naquele Calvário, entregou a sua vida por nós para nos dar vida e vida com abundância. Portanto, vem com a vida de Deus, a vida do teu Espírito sobre esta igreja, sobre o teu povo, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. A vida de Deus. Irmãos, Jesus não morreu naquela cruz. Jesus não se sacrificou simplesmente para te dar a salvação. A salvação não é o todo de Deus, a salvação é o meio que Deus, através de Cristo, na cruz do Calvário, trouxe a nós para nos dar a vida eterna. A salvação é a porta de entrada, a salvação é a ponte, a salvação é o meio que Cristo, na cruz, proporcionou para que eu e você entrasse para a vida eterna. A salvação não é o fim, a salvação é o início de uma caminhada com Deus de posse da vida eterna. Você foi salvo para viver a vida eterna. Jesus não morreu na cruz só para te dar a salvação. Jesus morreu na cruz para te dar a vida eterna. E com base nisso, o livro de João, o Evangelho de João, ou seja, o apóstolo João, escreve isso com muita propriedade. E isso faz parte de um tema central do livro de João. João não trata basicamente da salvação, João trata da vida. João fala da vida de Deus. João vai mencionar isso em vários textos, sobre essa vida de Deus que foi dada a nós através daquele sacrifício naquela cruz do Calvário, a vida eterna. Jesus não veio simplesmente para te dar o céu. Jesus não morreu simplesmente para te dar o céu. Jesus não sofreu na cruz simplesmente para te dar o céu. Jesus morreu naquela cruz para te dar a vida. Jesus sofreu para me dar a vida. Jesus sofreu para nos dar a vida. Nós não tínhamos vida, nós já estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus naquela cruz aceitou o desafio, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou para te dar o céu, ele ressuscitou para te dar a vida eterna. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Vejamos então no livro de João. Eu vou citar algumas referências bíblicas do livro do Evangelho de João. João, no capítulo 3, no verso 16, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não é para que todo aquele que nele crê tenha a salvação, não. É para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João também, no capítulo 5, no verso de número 24, diz: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. João, no capítulo 6, no verso de número 33, ele diz: o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. João 6,35 vai dizer: eu sou o pão da vida. No verso de número 40 do capítulo 6 diz: a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Isso é a vontade de Deus. João escreve tudo isso, que a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E no verso de número 51, que você estava aberto aí, no capítulo 6, no 51, disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Irmão, um texto mais revelador do que o outro.
Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha o verso 52, o 53. Então Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que se não comeres a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Irmãos, nós não temos vida em nós mesmos. A vida é de Deus. Olha o verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E o verso 58 que lemos, esse é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. A vida não está no alimento. A vida só está no alimento enquanto você se alimenta. O dia que você parar de se alimentar, você morre. Se você ficar vários dias sem alimento, você morre, porque a sua vida depende do alimento. Agora a vida de Deus não. Jesus disse assim, olha, os pais de vocês comeram o maná lá no deserto, mas morreram. Agora quem comer desse pão que eu estou propondo, que é a minha vida, que é o meu corpo, não morrerá, viverá eternamente. Deus tem uma proposta de uma vida que supera essa, que só vive enquanto se alimenta. Deus tem uma proposta para a gente viver um outro nível de vida, que é um nível de vida espiritual que, independentemente de comer ou não comer, você continua vivendo. Isso é um mistério muito grande. Quando Jesus começou essa conversa, muita gente abandonou Jesus. Quer ver? Muita gente foi embora. Muita gente foi embora. Jesus estava falando. Olha o verso 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. 64. Alguns de vós, porém, não creem, pois Jesus sabia disso desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o trairia. 65. Prosseguiu. É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Agora 66. A partir de então muitos dos discípulos voltaram atrás e não andavam com ele. Quando Jesus começou a discorrer sobre isso, muita gente foi embora. Quando Jesus começou a falar, olha, se você não se propor a comer o pão e beber o sangue, a minha carne, o meu sangue, você não tem parte comigo, porque essa é a vida que eu tenho para vocês. Não é o pão natural, não é a comida natural, mas é uma comida espiritual. Quando Jesus começou a tratar esse assunto, muitos não entenderam, muitos não creram e muitos foram embora. Só que, no entanto, o apóstolo Pedro entendeu. O apóstolo Pedro entendeu. Olha o verso de número 68 para você ver. O 67 também, Jesus pergunta para os discípulos. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis também vos retirar-vos? Vocês não querem ir embora também? Jesus perguntou. Olha Pedro, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. A proposta de Deus sempre foi dar vida eterna. A proposta de Deus não é nem o céu, é a vida eterna. A proposta de Deus não é nem a salvação, é a vida eterna. Salvação é o começo, salvação é o início, salvação é o propósito de Deus através do Filho na cruz. Mas o grande propósito de Deus
é tirar essa vida velha nossa, essa vida velha antiga de pecado, essa vida que come hoje e amanhã já está com fome de novo, essa vida que sofre, que adoece, que apodrece, e dar uma vida consistente, uma vida eterna, poderosa, na presença de Deus. Há 3 tipos de vida. A vida bios, que é a biológica. A vida psique, que é a psíquica. E existe a vida zoe, que é a vida espiritual. A vida bios, que é a biológica, que a Bíblia trata de curso da vida, corpo. Essa vida pode ser presenciada nas plantas, pode ser presenciada nos animais, é a vida biológica. E é presenciada no nosso corpo, na nossa matéria, que hoje existe e amanhã vai se decompor. Existe a vida psíquica, que é a vida da mente, da alma, que é a vida que trata do seu sentimento, trata dos seus relacionamentos, trata das feridas da sua alma, daquilo que você se relaciona, da sua infância, do passado, do presente e até do futuro, de como você se relaciona com o seu psicológico. Esse é um tipo de vida. E o terceiro tipo de vida é a vida zoe, é a vida espiritual. É sobre esse tipo de vida que João está tratando no seu evangelho e que Jesus está falando. É sobre a vida eterna. A vida zoe é a vida que não passa, é a vida para sempre, é a vida perene, é a vida de Deus. Há uma pergunta no meio de tudo isso: é possível viver essa vida? A biológica nós sabemos que é possível, nós estamos aqui. A psíquica, por mais frágeis mentalmente que nós somos, por mais feridos que nós fomos, tristes ou felizes que somos, é possível viver. Mas há uma pergunta a ser feita: será que é possível viver a vida de Deus na terra? É possível viver a vida eterna já nesse momento? É possível viver a vida zoe? Quem está me entendendo aqui? Será que é possível desfrutar dessa vida? A Bíblia vai dizer que é. E é sobre isso que eu quero pregar para a igreja nessa noite. É possível desfrutar desse nível superior de vida que Deus em Cristo Jesus nos ofereceu. Gálatas 2, verso de número 20 diz: agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Há uma afirmativa de Deus, e o apóstolo Paulo reitera em Gálatas 2, verso 20, que a vida que nós vivíamos outrora na carne, nós agora vivemos na fé do Filho de Deus. Cristo vive em mim. É possível desfrutar da vida espiritual, da vida zoe de Deus, quando nós deixamos Cristo viver a nossa vida. Quando nós morremos para o mundo, anulamos a nossa vida e é Cristo quem vive em nós. Não somos mais nós que vivemos, Cristo vive em nós. E essa é a vida de Deus, essa é a vida eterna, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! O que é necessário para que essa vida se manifeste então, hoje, agora? O que é necessário? Se é possível, e a Bíblia diz que é possível, o que é necessário para que essa vida se manifeste em nós de forma categórica, de forma poderosa? Paulo diz que carne e sangue não herdarão o reino. Então esquece, irmão, carne e sangue não herdarão o reino. E 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51 até o 54, a Bíblia vai tratar
dessa realidade. Ele vai dizer que é necessário que aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aquilo que é terreno se revista do que é celeste. E aquilo que é alma vivente se revista de espírito vivificante. Irmão, o que é mortal vai passar, vai se revestir de imortalidade. Esse corpo mortal aqui vai ser transformado, vai ser glorificado, vai se transformar em imortalidade. O texto diz isso: e ressuscitarão primeiro os que morreram em Cristo. E os que não morreram serão revestidos de imortalidade. E o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Já pensou? Um mero mortal como nós já não morre mais. E Jesus deu essa ideia. Antes de falar dos apóstolos e do apóstolo Paulo tratar sobre esse assunto, Jesus falou sobre isso. Na ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, no verso de número 25, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Na oração sacerdotal, no capítulo de número 17 do livro de João, também Jesus fala: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Na oração, quando Jesus vai orar pelos seus discípulos, Jesus está orando e diz assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia. Isso não é nada novo, irmão. É que na verdade a gente vive uma vida natural e esquece dessa. Quantas vezes você já ouviu essa pregação ou algo desse tipo? Eu mesmo já devo ter ministrado várias vezes. Mas é algo que precisa ser pregado, falado uma vez, falado duas, falado três, para que eu e você possamos nos apropriar daquilo que é celeste, daquilo que é espiritual. Que nós estamos vivendo, amados irmãos, muito no natural, vivendo uma vida naturalmente, achando que não é, achando que o céu ainda vai chegar. Tem pessoas que têm a ideia de, e quando chegar o céu aí tá bom, oh glória a Deus. Não, já é possível você viver o céu na terra, já é possível você atrair a vida de Deus, a vida espiritual aqui para a terra, já é possível você viver assim. Tem gente que está esperando o céu, a qualquer momento, eu só vou ser feliz quando chegar o céu, eu só vou viver uma vida abundante quando chegar o céu. Não, lá no livro de João, capítulo 10, verso 10, diz assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Já há uma promessa de Deus de vida abundante aqui nessa terra. Se você crê, já levanta a mão para o céu para receber a palavra de vida abundante. Deus vai transformar a sua vida, Deus vai transformar a sua casa, a sua família. Você viverá um novo tempo, uma vida de Deus. É possível. João escreveu isso nos evangelhos, escreveu isso na sua carta. 1 de João, no capítulo 5, do verso 10 ao verso 12, vai dizer que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Como então desfrutar disso? Há uma dimensão de vida no Espírito. Há uma dimensão. E essa dimensão de vida no Espírito é só Ele que pode nos dar. Essa vida de Deus é só no Espírito. Não se desfruta disso no natural. O Espírito Santo
não é algo, ele é alguém. Eu estava lendo um pouco do escritor Cash Luna, um pastor na Guatemala. O livro dele, que o Alisson levou para mim, sobre o Espírito Santo. E ele diz, o Espírito Santo não é algo, ele é alguém. Só é possível desfrutar da vida de Deus através do Espírito de Deus. Nós pensamos que o Espírito, por vários momentos, é algo. Por exemplo, nós lemos na Bíblia que quando Jesus foi se batizar, o Espírito se manifestou como pomba. Nós lemos que no Pentecostes houve línguas repartidas como de fogo. Então nós pensamos que o Espírito Santo é o fogo. Manifestou-se como pomba, de forma corpórea. No batismo de Jesus nós pensamos que ele é pomba. Manifestou como língua repartida de fogo, nós pensamos que ele é fogo. Nós pensamos que ele é óleo, nós pensamos que ele é água viva, nós pensamos que ele é essas atribuições que o Espírito Santo, essas representações do Espírito. Mas o Espírito não é fogo, o Espírito não é água, o Espírito não é pomba, o Espírito não, o Espírito é Deus, e o Espírito é uma pessoa. Ele não é algo, ele é alguém. Repita comigo, o Espírito não é algo, ele é alguém com quem eu preciso me relacionar para desfrutar da vida de Deus. Ele é alguém com quem eu preciso me relacionar intimamente. Aleluia. Então tudo isso é possível. Pedro reconheceu isso. Alguns não reconheceram, foram embora. Nem todos entendem. Mas Pedro entendeu. E você pode me perguntar, mas como é difícil viver esse nível de vida? Eu sei que é difícil. Nós não estamos ainda nesse nível de vida espiritual total. Mas quando a gente crê, começa a desfrutar. Nós não estamos tratando em que nível você está, nós estamos tratando se você crê. Se você crê, você começa a desfrutar. Se você não crê, você não desfruta disso nunca. Isso aqui é para quem crê. A vida espiritual é para quem crê. A vida de Deus, ela é desfrutada para quem crê. Então se você crê, você começa a desfrutar. Nós não estamos prontos, irmãos. Mas nós já começamos. O próprio Paulo disse assim, não que haja eu alcançado, mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Nós ainda não estamos num nível de vida espiritual total, mas nós já começamos. Nós já começamos crendo, e crendo começamos a andar com Ele. Isso é o primeiro passo, crer que existe uma vida total e espiritual de Deus para desfrutarmos aqui na terra, que é uma vida zoe de Deus, a vida espiritual. Vai te tirar dessa vida natural, vai te tirar dessa vida de naturalidade. Tudo às vezes para você é natural. Deus quer levar você numa dimensão espiritual. Deus quer tirar aquilo que é mortal e colocar o imortal. Deus quer tirar o corruptível e colocar o incorruptível. Deus quer arrancar aquilo que é terreno e colocar aquilo que é celeste. Deus quer tirar aquilo que é alma vivente e colocar em nós espírito vivificante. O primeiro Adão foi alma vivente, o segundo Adão foi espírito vivificante. O primeiro Adão, irmãos, era só alma vivente lá no jardim. Portanto, caiu no jardim. Não é o lugar. Não é o lugar. A salvação não é para onde vamos, e sim como vamos. Deus não morreu simplesmente para nos salvar, nos morreu para dar vida eterna. A salvação não é para onde vamos, a salvação é como vamos.
Para viver essa dimensão de vida espiritual, nós temos que pensar sobre isso, que a salvação não é para onde estamos indo, e sim como estamos indo. Agora eu te faço uma pergunta nessa mensagem: você está pronto para o céu? Então a salvação não é para onde você vai, é como você vai. Você está pronto para ir? Jesus pode te pegar agora? Jesus pode te levar agora? Será que Jesus pode me levar agora? Será que a vida que eu levo aqui está apta, prontinha para viver o céu? Irmão, nós não estamos prontos para o céu. Irmão, nós não estamos prontos às vezes até para um culto. Tem gente que não fica pronto para a ceia. Já pensou se você fosse para o céu agora? Estragaria o céu. Se eu fosse para o céu, será que eu não ia estragar o céu, não? Deus quer que você desfrute da vida eterna aqui e agora, para gradativamente irmos indo para o ponto final, que é o céu. Mas o céu já começou, a ideia da salvação já entrou, e a vida eterna já é essa: que conheçam a Ti como Deus verdadeiro e a Cristo a quem enviaste. Às vezes tem gente que fala assim: ei, Jesus, volta! Você não está pronto, não. Como que você está chamando Jesus? Eu já vi gente: oh meu Deus, Maranata, arrebata a tua igreja. Você não está pronto, filha. Filho, você não está pronto. Como você quer ser arrebatado? A salvação não é para onde vamos, é como vamos.